O portão do quartel parecia uma boca de aço, engolindo futuros e cuspindo soldados. Para Ana Clara, aos seus 22 anos, era a única porta que importava. Menina negra, de poucas palavras e muitos silêncios, ela trazia nos olhos a poeira da comunidade que deixou para trás. A farda, áspera e grande demais para seu corpo magro, era mais do que um uniforme. Era uma armadura contra um destino que parecia traçado por outros. Cada passo no pátio de treinamento era um ato de desafio, uma promessa silenciosa feita a alguém que já não podia ouvi-la. Ela se movia com uma precisão quase robótica, uma disciplina que os outros recrutas confundiam com frieza e os superiores com uma arrogância que não lhe cabia. Ela não estava ali para fazer amigos, estava ali para honrar uma dívida. Seu mundo era medido em flexões, em quilômetros de corrida sob o sol impiedoso, no brilho impecável de seu coturno. Ela não se queixava, não explicava, apenas fazia. Essa atitude era um enigma para a maioria, um muro invisível que a separava do resto do pelotão. Eles viam a casca, a recruta calada, a jovem de origem humilde que parecia determinada a provar algo. Mas o quê? Ninguém sabia a verdade que ela carregava sob a manga da farda, um segredo costurado na pele que era a fonte de toda a sua força. A carreira militar não era um sonho de infância, mas uma necessidade, a única escada que encontrou para sair do poço. E ela subiria cada degrau, não importava o peso que tivesse que carregar nas costas ou o fogo que precisasse atravessar. Do outro lado do pátio, da janela de sua sala climatizada, o coronel Bastos a observava. Aos 55 anos, ele era um homem esculpido pela rigidez da hierarquia, um veterano de incontáveis missões, cujo coração parecia ter se petrificado junto com sua postura. Para ele, o exército era uma instituição sagrada, um bastião de tradição e de um tipo muito específico de fibra moral. Em sua visão de mundo, não havia espaço para o que Ana Clara representava. Ele não via uma jovem determinada. Via uma estatística, uma concessão de um sistema que ele acreditava estar se enfraquecendo. Em seus olhos, a cor da pele dela e sua origem social eram deméritos, marcas de inadequação que a farda mais bonita não poderia esconder. Ele a via como um erro no sistema. O coronel Bastos era um homem assombrado por um luto silencioso, uma dor que ele transformara em dureza e ceticismo. Seu único filho, um oficial promissor, havia morrido em combate anos antes, levando consigo a parte mais branda da alma do pai. Desde então, sua exigência se tornara crueldade, sua disciplina, uma forma de punição. Ele via os novos recrutas através de um filtro de perda, comparando todos ao ideal inatingível de seu filho herói. E Ana Clara, com sua seriedade que ele lia como desafio, com sua origem que ele via como uma mancha, tornou-se o para-raios de sua amargura. Ele decidiu, com a frieza de um estrategista, que ela não pertenceria àquele lugar. Ele a quebraria para provar a si mesmo que estava certo. A perseguição começou de forma sutil, quase imperceptível para quem não estivesse atento. Era uma palavra mais dura durante a inspeção, um olhar de desdém que durava 1 segundo a mais. Bastos a designava para as faxinas mais ingratas, a limpeza dos banheiros, a capina sob o sol do meio-dia, tarefas que normalmente eram rotativas, mas que para ela se tornaram rotina. Ele a interrompia durante as instruções, fazendo perguntas capciosas na frente de todo o pelotão, esperando que ela tropeçasse, que gaguejasse, que mostrasse qualquer sinal de fraqueza. Ele queria desmoralizá-la, provar que ela não tinha a resiliência necessária. Queria que ela pedisse para sair, que validasse o preconceito que ele nutria como se fosse um fato. O silêncio dela era a sua maior ofensa. Ana Clara sentia o peso de cada humilhação. A injustiça ardia em seu peito, mas ela engolia o choro e transformava a raiva em combustível. Enquanto esfregava o chão do alojamento até a madrugada, ela não pensava na crueldade do coronel, mas no motivo pelo qual estava ali. Cada tarefa extra era mais um passo em sua jornada, mais um obstáculo superado. Ela respondia às críticas com um sim, senhor seco e executava as ordens com uma perfeição ainda maior. Sua resiliência não era um ato de desafio, como o coronel pensava, mas um ato de devoção. Ela não podia falhar.
A memória que ela honrava não permitiria. E essa força silenciosa, essa recusa em se curvar, começou a irritar o coronel de uma forma que ele não esperava. Os outros recrutas, no início, sentiam uma pena distante por ela. Mas o medo é contagioso em ambientes hierárquicos. Vendo que Ana Clara era o alvo preferencial do comandante, eles começaram a se afastar. O lugar ao lado dela no refeitório ficava vazio. Ninguém se oferecia para ajudá-la. Alguns, os mais fracos, chegavam a participar do assédio, com piadas veladas e sabotagens discretas, buscando a aprovação do poder. Ana Clara se viu completamente isolada, uma ilha de determinação em um mar de indiferença e hostilidade. A solidão era sua companheira constante nas longas noites, quando a exaustão física lutava contra a força de seu propósito. Ela se agarrava a ele como um náufrago a um pedaço de madeira. A escalada da tensão atingiu um novo patamar durante os exercícios de campo. O coronel Bastos a sobrecarregava deliberadamente. Enquanto os outros carregavam o equipamento padrão, a mochila de Ana Clara parecia misteriosamente mais pesada. Nas simulações de combate, ele a colocava nas posições mais expostas, nos flancos mais vulneráveis. Ele a criticava publicamente pelo rádio, sua voz ríspida ecoando para que todos ouvissem, apontando erros minúsculos e ignorando seus acertos. Ele estava construindo uma narrativa, a de que ela era incompetente, um peso para o pelotão. Ele queria que ela desistisse não apenas por exaustão, mas por vergonha. A pressão era imensa, um cerco psicológico que se fechava a cada dia. Houve um momento, durante uma marcha noturna sob uma chuva torrencial, que Ana Clara quase cedeu. O corpo doía, a lama pesava em suas botas e o frio cortava seus ossos. A voz do coronel em seu comunicador era um zumbido cruel, listando suas supostas falhas. Por um instante, ela pensou em parar, em sentar na lama e simplesmente dizer: "Não aguento mais." Mas então, fechou os olhos e a imagem que a mantinha de pé veio à sua mente. Um sorriso, uma palavra de incentivo, uma promessa. Ela respirou fundo, sentindo o ar gelado queimar seus pulmões e deu mais um passo. E depois outro. A força dela não vinha de si mesma, vinha de um legado. Ela não carregava apenas uma mochila, carregava uma alma. A indiferença do coronel se transformou em uma raiva fria e calculada. A capacidade de Ana Clara de absorver punição sem quebrar o intrigava e, ao mesmo tempo, o enfurecia. Era como socar a água. Ele não conseguia encontrar uma rachadura em sua armadura de silêncio. Para ele, aquilo era um insulto pessoal, uma insubordinação passiva. Sua obsessão em provar que ela era um fracasso o consumia. Ele já não via mais nada, apenas a necessidade de vencer aquela batalha silenciosa. A expulsão dela tornou-se sua missão pessoal, e ele sabia que o teste final de resistência seria a oportunidade perfeita. Um exercício brutal sob o sol mais forte, projetado para levar todos ao limite. E para ela, ele a empurraria para além dele. Chegou o dia. O sol do meio-dia era uma bigorna dourada no céu, martelando o pátio de treinamento. O ar vibrava com o calor. O exercício era simples e cruel. Uma série de atividades físicas extenuantes, sem pausas significativas, até que o último recruta de pé fosse declarado vencedor. O coronel Bastos observava de sua posição elevada, os olhos protegidos por óculos escuros, mas todos sabiam que seu foco estava em uma única figura. Ana Clara se movia com a economia de gestos de quem sabe que precisa poupar cada gota de energia. O suor escorria por seu rosto, misturando-se com a poeira, mas sua expressão permanecia a mesma, uma máscara de concentração e dor controlada. As horas se arrastaram, recrutas começaram a cair, um por um, vencidos pela exaustão e pela desidratação. Mas Ana Clara continuava. Suas pernas tremiam, sua visão começava a se estreitar, formando um túnel. O mundo se resumia ao próximo obstáculo, à próxima ordem. A voz do coronel era uma presença constante, ora gritando para todo o grupo, ora se dirigindo a ela com um sarcasmo cortante. "Vamos, recruta. É só um pouco de sol. O mundo lá fora é bem mais quente." Ela não respondia. Apenas continuava.
Cada movimento era uma vitória contra a escuridão que se avolumava nas bordas de sua consciência. Ela estava correndo com o coração, não mais com os músculos. Então, aconteceu. No meio de uma corrida, suas pernas simplesmente cederam. Não houve um grito, apenas um baque surdo quando seu corpo atingiu o chão poeirento. O mundo girou e escureceu por completo. Ela havia chegado ao seu limite absoluto. A equipe médica correu em sua direção, os enfermeiros agindo com urgência. O coronel Bastos desceu de sua plataforma, uma expressão de triunfo sombrio no rosto. Era o que ele esperava, a prova final de sua fraqueza. Ele se aproximou do corpo inerte, pronto para repreendê-la assim que ela recobrasse a consciência, para finalmente dizer as palavras que ele guardava há tanto tempo. Eu avisei que você não pertencia a este lugar. Um dos enfermeiros, tentando encontrar uma veia para o acesso intravenoso, pegou uma tesoura e cortou a manga direita da farda de Ana Clara, na altura do ombro. O tecido grosso se abriu, revelando a pele escura e suada. E algo mais. Uma tatuagem. Não era um desenho qualquer. Era um brasão intrincado, um símbolo que fez o coronel Bastar parar no meio do caminho. Seu corpo inteiro congelou. O ar pareceu ficar preso em seus pulmões. Ele conhecia aquele brasão. Conhecia cada linha, cada detalhe da águia e dos raios. Era o emblema da unidade de operações especiais de seu filho. O sangue fugiu de seu rosto. O mundo ao seu redor desapareceu. Abaixo do brasão, gravados com uma caligrafia delicada, mas firme, estavam um nome e uma data. Sargento Lucas Bastos, 23 de abril de 2018, a data da morte de seu filho. O coronel deu um passo à frente, depois outro, o corpo tremendo de forma incontrolável. O triunfo em seu rosto se desfez, substituído por uma máscara de choque e incompreensão. Ele se ajoelhou ao lado de Ana Clara, ignorando os médicos, ignorando tudo. Sua voz, antes um trovão de autoridade, saiu como um sussurro rachado, cheio de uma dor que ele mantinha trancada há anos. O que significa isso? Ele perguntou, o dedo trêmulo apontando para a tatuagem no ombro da jovem que ele passara semanas tentando destruir. Naquele momento, Ana Clara começou a recuperar a consciência. Seus olhos piscaram, tentando focar no rosto transtornado do coronel. Ela ouviu a pergunta dele, a voz embargada, e com o pouco de força que lhe restava, ela respondeu. Sua voz era fraca, mas cada palavra era clara, carregada de verdade e reverência. Ele foi meu mentor, o Sargento Lucas, em um projeto social na minha comunidade. Ele me salvou, me ensinou o que é honra. Eu me alistei para honrar o legado dele, para ser metade do soldado que ele foi. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que qualquer explosão. O tempo parou naquele pátio de treinamento. O rosto do coronel Bastos se desfez. A máscara de dureza, construída ao longo de anos de luto e amargura, rachou e caiu, revelando o pai devastado por baixo. Uma única lágrima, a primeira em muito tempo, escorreu por sua bochecha. Ele não estava olhando para uma recruta que ele desprezava. Estava olhando para o último elo vivo com o legado de seu filho, um legado de bondade e inspiração que ele mesmo, em sua dor cega, havia esquecido. A ironia da situação o atingiu com a força de um soco. A pessoa que ele mais tentou expulsar era a que mais tinha o direito de estar ali, carregando a centelha de seu próprio filho. A culpa foi avassaladora. A cerimônia de formatura foi um dia de sol claro e céu azul. Ana Clara estava na primeira fila, impecável em seu uniforme de gala. Ela não apenas concluiu o treinamento, mas o fez com honras, recebendo a medalha de mérito por seu desempenho excepcional. Durante todo o evento, ela sentiu um par de olhos sobre si. Eram os do coronel Bastos. Ele não se aproximou, não disse uma palavra de desculpas. As palavras seriam fáceis demais, vazias demais. Sua penitência seria silenciosa, paga em ações. Ele a observava de longe, com uma expressão que misturava orgulho, dor e um profundo respeito. Ele via nela agora, não uma intrusa, mas a continuação da melhor parte de seu filho. A transformação do coronel Bastos não foi um espetáculo público, mas uma mudança sísmica interna.
Ele se tornou um defensor ferrenho de um tratamento justo para todos os recrutas, independentemente de sua origem, cor ou gênero. Ele começou a visitar pessoalmente os projetos sociais em comunidades carentes, buscando jovens com o mesmo potencial que ele quase destruiu em Ana Clara. Sua rigidez permaneceu, mas agora era temperada com uma empatia que ninguém jamais imaginara que ele possuísse. Ele combatia o preconceito dentro da corporação com a mesma ferocidade com que antes o praticava, honrando seu filho da única maneira que importava, garantindo que outros Lucas pudessem encontrar e inspirar outras Anas. Justiça não veio como uma punição, mas como uma redenção. Ana Clara seguiu sua carreira, tornando-se uma militar exemplar. Ela nunca falou sobre o que aconteceu naquele dia no pátio, nem sobre a tatuagem. Não precisava. A verdade havia cumprido seu papel. O respeito que conquistou não veio da revelação de seu segredo, mas de sua inabalável resiliência. A virada de poder não foi sobre vingança, mas sobre a revelação da verdade e da honra. Ela provou que o valor de uma pessoa não está em sua origem, mas na força de seu caráter e na nobreza de seu propósito. Sua jornada silenciosa se tornou uma lenda silenciosa na base, um lembrete de que as aparências podem ser o mais perigoso dos inimigos. A história de Ana Clara e do Coronel Bastos é um testamento sobre as conexões invisíveis que nos unem. É sobre como nosso julgamento cego pela dor ou pelo preconceito pode nos levar a atacar justamente aquilo que nos traria a cura. Quantas vezes olhamos para alguém e vemos apenas um rótulo, uma estatística, e perdemos a chance de ver um herói, um legado, uma alma que carrega uma história tão profunda quanto a nossa? A verdadeira força não grita. Ela persiste em silêncio, esperando o momento certo para revelar a verdade. E essa verdade tem o poder, não de destruir, mas de reconstruir o que estava quebrado em todos nós. A cada noite, o isolamento se tornava mais denso. O silêncio no refeitório era uma parede que os outros recrutas construíam ao seu redor. Ana Clara comia metodicamente, focada em seu prato, sentindo os olhares que a analisavam, a julgavam, a condenavam sem uma única palavra. Ela podia ouvir os sussurros, as risadas abafadas quando se virava. Eles a chamavam de a protegida do coronel, num tom de ironia cruel, pois sua condição de alvo era evidente para todos. A solidão era um teste diferente, mais insidioso que o esforço físico. Era um ataque direto à sua humanidade. Mas mesmo ali, sozinha em meio à multidão, ela se recusava a parecer derrotada. A postura ereta era sua resposta. O queixo erguido era sua declaração de guerra silenciosa. Enquanto isso, o Coronel Bastos se convencia cada vez mais da justeza de sua campanha. Cada vez que via Ana Clara suportar uma nova humilhação sem se quebrar, sua frustração se convertia em certeza. Ele interpretava a resiliência dela não como força, mas como teimosia, como uma afronta direta à sua autoridade. Em sua mente, ele não era um tirano, era um guardião da excelência, eliminando um elemento fraco que contaminava seu batalhão. Ele se contava essa história todas as noites em frente ao espelho, enquanto ajeitava as medalhas em seu uniforme. Ele precisava acreditar nisso. A alternativa, a de que ele era apenas um homem amargurado, descontando sua dor em uma inocente, era impensável. A tensão chegou ao ápice durante um exercício de navegação em mata fechada. As equipes foram formadas e, como esperado, Ana Clara foi deixada por último, designada para navegar sozinha. Uma tarefa quase impossível, até para os mais experientes. O coronel lhe entregou o mapa e a bússola, com um sorriso quase imperceptível. Prove seu valor, recruta, se é que ele existe. Era uma armadilha clara. Se ela se perdesse, seria a prova de sua incompetência. Se pedisse ajuda, a prova de sua fraqueza. Ele a observou entrar na vegetação densa, certo de que aquela seria sua derrota final. A floresta, com seus perigos e sua solidão, faria o trabalho que ele começara. Mas Ana Clara conhecia a solidão. Ela crescera nela. A mata, com seus sons e sombras, não a assustava mais do que as ruas de onde veio. Ela se moveu com um cuidado e uma intuição que não se aprendem nos manuais. Cada galho quebrado,
cada som de animal, cada mudança no vento era uma informação. Ela não estava apenas lendo um mapa, estava lendo o mundo ao seu redor. Horas depois, muito depois do esperado, quando as equipes de busca já se preparavam para procurá-la, ela emergiu da floresta. Suja, arranhada, exausta, mas no ponto exato de encontro. Ela entregou o mapa ao coronel sem uma palavra. A expressão no rosto dele era de pura incredulidade, rapidamente substituída por uma fúria contida. Aquele episódio selou seu destino aos olhos do coronel. Ela não havia apenas sobrevivido, ela o havia humilhado com sua competência. A perseguição deixaria de ser sutil. Ele precisava de uma testemunha pública para a queda dela. Por isso, ele planejou o exercício de resistência, o teste final, que ninguém poderia superar apenas com habilidade ou intuição. Seria uma prova de força bruta, de resistência física levada ao extremo. Ele queria vê-la falhar não na escuridão da floresta, mas sob o olhar de todos, no centro do pátio de treinamento. Ele a despojaria de sua dignidade, camada por camada, até que não sobrasse nada além da menina fraca que ele insistia em ver. A crueldade dele agora tinha um propósito claro e um palco montado. E assim, chegamos àquele dia fatídico, sob o sol escaldante. O calor subia do asfalto em ondas, distorcendo a imagem dos recrutas que se moviam como fantasmas em um deserto. O ar era tão pesado que parecia exigir esforço para ser respirado. A cada flexão, a cada corrida, Ana Clara sentia sua energia sendo sugada, seu corpo protestando. Ela se concentrava no ritmo de sua respiração, no som de suas botas batendo no chão. Era um mantra para afastar a dor, para silenciar a voz em sua cabeça que implorava para que ela parasse. Mas outra voz, mais antiga e mais forte, a impelia para a frente. A voz de uma promessa, a voz de um herói que a ensinou a nunca desistir. O coronel Bastos assistia a tudo de sua torre de observação como um imperador romano decidindo o destino dos gladiadores. Ele via o esforço sobre-humano de Ana Clara, via o tremor em seus braços, a palidez sob sua pele escura, e ele sentia uma satisfação cruel. Era o som de sua teoria se confirmando. A fibra dela estava se rompendo. Ele se inclinou para a frente, antecipando o momento da queda. Era apenas uma questão de tempo. E quando ela caísse, ele estaria lá para garantir que todos vissem. Para garantir que a lição fosse aprendida. A lição de que alguns simplesmente não pertencem àquele lugar. O que ele não sabia era que a lição daquele dia seria para ele. O desmaio foi súbito. Um momento ela estava correndo, no outro seu corpo se desconectou de sua vontade. A escuridão foi instantânea e total. O som do impacto de seu corpo no chão foi seco, final. O caos que se seguiu foi um borrão de vozes e movimentos apressados. A equipe médica a cercou, seus rostos uma mistura de profissionalismo e preocupação. Eles gritavam termos técnicos, mediam seus sinais vitais. A vida dela estava em risco, mas para o coronel, que descia as escadas com passos lentos e deliberados, aquilo era apenas o desfecho de seu plano. Ele se aproximou, o rosto uma máscara de indiferença calculada, pronto para dispensá-la como um item defeituoso. Um erro de recrutamento finalmente corrigido. O som do tecido rasgando foi o que quebrou o feitiço. O gesto prático do enfermeiro cortando a manga da farda foi o catalisador de uma revelação que mudaria tudo. A tatuagem surgiu como uma verdade inegável, uma marca indelével na pele de Ana Clara. E para o coronel Bastos, foi como se uma granada tivesse explodido dentro de sua alma. Aquele símbolo, aquele nome, aquela data, eram as três coisas mais sagradas e dolorosas de sua vida. O emblema da honra de seu filho, o nome que ele sussurrava em suas noites de insônia, a data que marcava o fim de seu mundo. E tudo isso estava ali, na pele da pessoa que ele mais odiava. Ele caiu de joelhos, não por fraqueza, mas pelo peso de uma epifania esmagadora. A pergunta que ele fez, o que significa isso? Não era um pedido de informação. Era um apelo desesperado por um sentido que ele não conseguia compreender. E a resposta de Ana Clara, vinda das profundezas de sua exaustão, foi a chave que abriu a câmara secreta de sua dor. Cada palavra dela era um fragmento de seu filho
que ele não conhecia. Um lado dele que vivia não nos campos de batalha, mas nos becos de uma comunidade esquecida, salvando vidas não com uma arma, mas com esperança. Ele estava tentando destruir o último e mais belo monumento vivo à memória de seu filho. A culpa o inundou como um dilúvio. Anos de amargura, de preconceito, de uma dor mal direcionada, desabaram sobre ele. Ele viu, com uma clareza terrível, o monstro em que se transformara. Viu como sua dor o cegou, transformando-o na antítese de tudo o que seu filho representava. O rosto duro do coronel se contraiu, e o choro que ele segurou por anos finalmente veio. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma agonia purificadora. Ali, no meio do pátio, ajoelhado ao lado da recruta que ele torturou, o coronel Bastos quebrou. E em meio aos destroços de seu orgulho, algo novo e frágil começou a nascer: a redenção. Nos dias que se seguiram, a mudança na base foi palpável. O coronel não fez nenhum discurso, nenhuma confissão pública. Sua transformação foi demonstrada em atos. Ele convocou Ana Clara para sua sala, não para se desculpar, mas para ouvir. Ele a fez contar cada detalhe sobre seu filho, sobre o projeto social, sobre o impacto que ele teve na vida dela e de outros jovens. Ele ouviu por horas, em silêncio, absorvendo a imagem de um filho que era muito maior do que o herói de guerra que ele idolatrava. Ele estava conhecendo seu filho de verdade, através dos olhos da jovem que ele quase destruiu. Foi a conversa mais dolorosa e importante de sua vida. Na formatura, quando o nome de Ana Clara foi chamado para receber a medalha de honra ao mérito, o coronel Bastos foi quem a entregou. Ele prendeu a medalha em seu peito e, por um breve instante, suas mãos tremeram. Ele olhou nos olhos dela e, pela primeira vez, ela não viu um tirano. Viu um pai enlutado, um homem que encontrou um caminho de volta da escuridão. Ele não disse nada, mas seu olhar dizia tudo: perdão, gratidão, respeito. Foi um momento de justiça silenciosa, uma transferência de legado. A honra do filho agora era carregada por duas pessoas: o pai redimido e a pupila resiliente. O ciclo de dor havia se transformado em um círculo de honra. A história de Ana Clara não é apenas sobre superar o preconceito. É sobre a surpreendente capacidade da vida de criar conexões nos lugares mais improváveis. Mostra que o legado de uma pessoa não está nas medalhas que ela ganha, mas nas vidas que ela toca. O coronel Bastos procurava seu filho nos ecos da guerra, quando, na verdade, sua essência florescia em um coração resiliente no meio do pátio de treinamento. A justiça que Ana Clara encontrou não foi uma vingança contra seu opressor, mas a transformação dele. Ela não o derrotou. Ela o salvou de si mesmo, simplesmente por se recusar a abandonar a promessa que carregava na pele. Pense nas pessoas que cruzam nosso caminho. Pense nos julgamentos que fazemos baseados em aparências, em origens, em nossas próprias dores e preconceitos. Quantas vezes deixamos de ver a tatuagem escondida sob a manga? Quantas histórias de valor, de sacrifício e de honra se escondem por trás de um rosto que decidimos não enxergar? A jornada de Ana Clara nos lembra que todos carregam uma batalha invisível e um propósito secreto. E talvez a maior honra que podemos prestar a quem já se foi é reconhecer sua luz naqueles que eles deixaram para trás. A verdadeira força está em ter a coragem de olhar de novo e a humildade de admitir que estávamos errados.